O Instituto Nacional de Meteorologia emite um novo alerta para fortes chuvas em grande parte do Brasil. Os temporais podem atingir 11 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Distrito Federal. Temos mais informações ao vivo com a nossa jornalista meteorológica Stephanie Toso. Stephanie, antigamente quando vocês aí da meteorologia previam chuvas fortes, a gente ficava preocupado, mas nem tanto, né? Bom, Uhum. vamos tentar não estar na rua, vamos se preparar, vamos nos preparar. Só que agora a chuva forte no Brasil entrou em outro patamar, né? As chuvas fortes Então, atualmente são históricas. É isso que a gente está esperando para agora? olha, por incrível que pareça, sim, viu, Megali? Bom dia para você, para Sheila, para todos. A gente segue pelo menos no comecinho de janeiro com situação atípico que é comum para o verão. Mas a gente tem um grande corredor de umidade que é as ACAS atuando aqui sobre o Brasil. E isso deixa o tempo muito carregado, muito instável para muitos estados. Dessa vez, o posicionamento dela se formou mais para a costa norte brasileira. Então, desde o domingo, está influenciando muitas áreas entre Espírito Santo, Minas, Goiás. Brasília, inclusive, teve acumulados que passaram de 100 milímetros nessa última quarta-feira. Foi muita chuva para um curto período de tempo. E aí a gente segue, pelo menos, com esse corredor de umidade atuando até o final de semana. Tem alerta mais significativo para todas essas áreas, mas chuva que também se intensifica mais para Mato Grosso. E aí a gente está com a atmosfera mais quente, então tem calor ainda, temperaturas bem altas, o que é típico para essa época do ano, e tudo isso só colabora para as nuvens bem carregadas. Ontem, inclusive, a gente teve até uma baixa pressão que se formou sobre o Rio de Janeiro. Foi uma baixa pressão que trouxe acumulados bem significativos, muita chuva, chuva que até passou de 50 milímetros em algumas áreas da região serrana. E aí já foi uma condição bem preocupante, porque enquanto essas outras áreas da costa norte brasileira estão recebendo bastante umidade, tem esses outros sistemas que só impulsionam tudo isso para as outras cidades do centro e sul do Brasil. Então, até mesmo São Paulo teve um dia ontem bem complicado. A gente quase não viu o sol aparecendo por aqui, teve muita influência desse vento de sudeste, teve chuva fraca por vários pontos, apertou um pouquinho mais no interior, e aí a gente segue com condição até o final de semana para receber ainda boas pancadas de chuva. E aí vale atenção mais especial para essas outras cidades da costa norte do Brasil, mas com muita atenção para o interior do Nordeste, porque volta a chover por lá também. Como ainda está quente, tem aquela formação de nuvens mais carregadas, com risco até para ventania, faixa sul da região norte do país. E aí, de novo, entre o sul do Pará, até mesmo região de Manaus, no Amazonas, e aí é uma chuva que em um curto período de tempo pode sim trazer esses acumulados ainda bem elevados. Stephanie, Steph, perdão. diga, Não, diga. eu ia chamar Campinas. Ah, vamos lá. Ontem choveu muito forte em Campinas. Campinas Uhum. é uma cidade do interior de São Paulo, fica a 1 hora da capital mais ou menos, é uma das maiores cidades do Brasil, inclusive. E a gente tem essa imagem aí para quem está nos acompanhando no YouTube que mostra uma mulher que por muito pouco não foi arrastada pela enxurrada. Ela sai do carro com a ajuda de outras pessoas, só que a chuva tá tão forte que ela não consegue segurar a mão da amiga ou da pessoa que estava lá tentando ajudá-la. E aí é uma corrente humana, né? Que foi feita ali para que as pessoas conseguissem chegar até o carro, mas no momento em que ela agarra a mão dessa outra senhora, a água vence. E aí é um desespero completo para que essa mulher seja trazida de volta e não seja levada pela enxurrada. E aí as consequências seriam imprevisíveis. Felizmente, até onde a gente sabe, essa história não teve um final trágico, tá tudo bem, né? A mulher escapou, graças a Deus, mas foi um susto tremendo. Olha o carro sendo arrastado, indo embora, sendo levado pela água. Foram 94, deixa eu ver direitinho o número aqui, 90,4 milímetros em 1 hora. Eu aprendi Isso. com você que isso é muito, Stephanie. Isso é muito. Inclusive, para a região, foi uma chuva que ela não se estendeu por muito tempo. Foi aquela pancadona que durou cerca de 1 hora mesmo, mas trouxe esses acumulados bem expressivos. A gente estava com áreas de instabilidades muito próximas ao sul de Minas. E aí, como a temperatura para Campinas disparou, se formaram várias nuvens carregadas para a região. E aí a gente segue com atenção aqui para o estado de São Paulo, porque tem essa condição para acontecer ao longo do final de semana. A gente tem mais um pico de calor previsto por aqui, temperaturas que, principalmente para o interior de São Paulo, podem bater novamente 36, 37 graus, e aí tem umidade disponível na atmosfera.
Não vai chover de forma regular em todo o estado de São Paulo, mas durante o sábado e o domingo, onde essa nebulosidade se formar, tem condição para alguns temporais localizados, sim. E aí é uma chuva que a gente tem com atenção para motivo de preocupação, porque principalmente para as regiões urbanas pode trazer alagamentos e congestionamentos ainda. E aí vale esse alerta: a capital é a única região que vai escapar da chuva nesse final de semana, mas até mesmo o litoral ainda pode receber pancadas moderadas. Rapidinho, você citou aí o Rio de Janeiro ao longo das suas informações, não é, Stephanie? Mas eu queria que a gente atualizasse mais pontualmente. Cidade do Rio de Janeiro, separando ali da região serrana, foram 2 dias muito difíceis, de muita chuva, com prejuízos, com estragos. O que a gente pode olhar especificamente para o estado do Rio de Janeiro como um todo nesses próximos dias? Ainda preocupa muito a chuva? Por incrível que pareça, não. A chuva vai começar a diminuir. Claro que a gente ainda tem condição para algumas pancadas mais típicas de verão, mas não tem expectativa para acumulados tão expressivos. Foi uma situação diferente, porque teve essa baixa que se formou bem próxima aqui da costa do Sudeste, influenciou muito o Rio. Então, entre os dias 3 e 4, a gente teve esses acumulados mais concentrados para a região metropolitana, Costa Verde, aquelas áreas do interior, e aí até passaram de 100 milímetros. E foi uma mesma condição até parecida com Campinas, porque foi uma chuva que em um curto período de tempo trouxe estragos. Agora, hoje a cidade do Rio ainda começou bem nublado o dia, tem condição para as próximas horas de uma chuva moderada, mas aí a tendência é que até à tarde essa instabilidade vá diminuindo conforme essa baixa pressão vai se afastando para o mar. E aí, para o fim de semana, a gente tem uma característica mais típica de verão: é chuva associada a calor e alta umidade. Não dá para descartar pancadas localmente fortes, principalmente para essa divisa do estado com Minas. Então, regiões de Petrópolis ainda podem receber pancadas fortes, região de Macaé, Cabo Frio também ao longo do final de semana, mas a expectativa é que não se estenda muito e que também não traga esses acumulados tão expressivos. Vai ser até um final de semana com mais sol para o Rio de Janeiro. Tá certo, Stephanie. A gente volta a conversar já já.